Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos de novo ao canal. Eu vou falar um pouco aqui dos 7 raios da criação, desdobramentos da branca luz e a escolha do destino. No africanismo, tem bem definido 3 tipos de escolhas. A escolha primordial, você está na primeira encarnação, vem evoluir sobre a face da Terra em veículo físico e não cumpre. Você se esquece, não tenta ir atrás em busca de sua missão de vida, a vida passa, você volta na segunda alternativa ou possibilidade de retorno, você já tem um débito. Você tratou uma coisa e não buscou em vida saber dessa missão, ou pelo menos desconfiar se tinha uma missão. Na segunda vez, você vem, faz o que despertou, ou acordou, ou afirmou no mundo monádico. Isso, você ainda não tem veículos, você é uma partícula, uma centelha, que também verbaliza, ela pensa, só que não é a forma de pensar do humano linear. É bem abstrato de pensar como aquilo que está além da mente pensa, mas tudo é mental, né? Na terceira tentativa de descida aqui, as coisas começam a mudar. Você vem, aí porque você 2 vezes errou, na terceira, é sempre dito aqui, inclusive o povo sempre fala, né, que se você falar 3 vezes uma palavra, ela grava para sempre. Então, quer dizer, se 3 vezes você errar, esse erro se arrasta, né? E você vem e vai ser aquilo que você combinou, né, que você prometeu a si mesmo ou prometeu aos seus companheiros monádicos de sua comunidade, no caso do seu raio, daí que entra a questão do raio. Você combinou trabalhar por aquele raio. Isso vai ter a ver aqui, muito depois, com até a escolha da profissão, com a escolha do relacionamento, dos grupos humanos que você vai se infiltrar, que você vai acompanhar, as tendências, né? Muito importante isso. Temperamento, que são temperaturas e também são temperos, podemos dizer assim. Na terceira tentativa, você começa a trabalhar em busca de uma missão, e mesmo que você lembre a missão, você está na terceira tentativa de erro, de retorno. E você vem reparar e você ganha a função que você combinou nessa terceira tentativa e mais as 2 outras que você tinha afirmado antes. Aquilo tudo que você acordou vai vir nessa terceira. Então imagina se for 777 tentativas ou 108 que o budismo fala, tanto faz. É muita vida. Então imagina quanto de carga você tem em cima das suas costas, entre aspas, né? Eu vou começar aqui uma classificação, eu vou textualizar e depois eu sigo dando a conclusão disso aqui. Primeiro raio é o raio dourado, né? Mistura da cor branca com o amarelo sátifico e o preto do esterocosmo, esse fundo preto, que seria a cor do sol oculto. Segundo raio
o raio rosa, né? Que já é a mescla do branco pralaico com o vermelho tamásico, que demonstra que o baixo está em cima e vice-versa, representando o amor. Podemos chamar o amor daquilo que nunca morre, né? Amor. Eu gosto de colocar figurativos nas palavras, que parece que especificam melhor, né, o seu sentido. Terceiro raio, o raio azul, raio do poder, da força, representando o laríngeo, no caso dos chakras, e o pescoço. Toda a força, inclusive a física, tem ignição no pescoço. Só prestar atenção nos praticantes de halterofilismo, né? Alguém uma vez, inclusive, disse: aperte o pulso, acho que foi o Ademar Ramos, e acho que foi sim, que você vai ver as suas veias dilatarem no pescoço. É factível. Quarto raio, o raio verde, que vem de Vírides, e Vírides é igual à vida. Raio da cura, física e anímica. Toda a cura está no peito, né? No bindu, na centelha. A vida está no cardíaco e pulsa com a vida cósmica. Causa do seu coração, você que me ouve agora, bater, seguindo o ritmo do pulso cósmico e da harmonia das esferas. Onde já se ouve o A1 primordial desdobrado em som. Tira-se o S e fica ON. Quinto raio, raio amarelo. É o raio da pureza, que está conectado justamente ao chakra umbilical. Olha o paradoxo. Exatamente onde temos o calcanhar de Aquiles, a emoção. Esse chakra é filtro de toda a impureza e equilíbrio ígneo da digestão e das impressões astrais. Mas lembrando que o Sol purifica tudo. Sexto raio, raio violeta. Chakra sexual. É o raio da transmutação. Então, é ele o elo para a ascensão atômica do corpo e da alma. É ele, não o corpo e nem a alma, que é o vetor da ascensão. Por isso mesmo inferior, já é dito como semi-etérico. Inclusive, essa palavra deu origem a semi-etéreo, né? Não sei por que uniram esses termos para algo que demonstre o final da vida orgânica. É um reflexo já do éter acásico na materialidade. Assim é ele que abriga os centros de energia e não o corpo. A alma tem uma espécie de espelhamento desses chakras, mas não são eles por excelência. Mas sendo também possível visualizá-los, né, no veículo astral e como nodos ou nós no veículo mental inferior. Voltando ao corpo etérico do sexto raio ao qual está ligado, é por isso que o despertar de centros de energia ou chakras só acontece nele. Ele é o veículo dos vetores de energia. Por que não se evolui depois da morte? Não pela perda do corpo físico, mas é porque perder o físico é perder o etérico. Aí não há mais aparelha para transformar vida-energia em vida-consciência. Portanto, o corpo só é importante por ter um duplo. Ele por si é um fantoche da evolução. Aí que o apego é desfavorável. Sétimo raio, o raio vermelho, que está ligado a toda a energia marcial ou marciana, né?
mas também ligado à Terra. Inclusive é dito que Marte é a alma da Terra. Aí veremos muitas insurreições, muito, né, o homem físico, sempre com algum ativismo, né, sempre usando a força, o rigor para resolver problemas. Isso a gente viu já ao longo da história nas ditas guerras. Só agora, no século XX, tivemos duas, né, e bem polêmicas. Isso aí foi boa parte da humanidade. E o sétimo raio é o raio vermelho. Essa palavra vem de pequeno verme, porque verme se arrasta na terra. É o raio da devoção, onde o homem contempla Deus em sua criação, só que equidistante dele. A mesma distância de lá para mim é de mim para lá, até o homem descobrir que o lá está dentro dele, o Deus. Então veja, quando a gente vai questionar qual é a minha missão, por que eu não estou realizado com as minhas atividades, minhas funções, com a vida em si. Na verdade, a existência, porque vida é, existência está. Existência é o que a vida usa para evoluir. O ilimitado tentando descobrir o que é a limitância. Então, cada mônada, na hora que ela se desprende do todo, do absoluto, do sagrado sol absoluto, que é também chamado de sol oculto, naquela passagem há uma quebra. É como quando você coloca um alimento na boca, ele passa por um processo de salivação, quando chega no estômago, suas enzimas vai quebrar partículas. E cada coisa vai para o seu lugar. Então imagine você nesse processo, só que a nível macrocósmico. Então você chega aqui como uma partícula, como um fractal da verdade da onde partira. Se você pertence ao sétimo raio, que seria o raio vermelho, que é o raio da energia física, né? Você será bem difícil viver uma vida pacífica, uma vida indiferente com a injustiça. Você tenderá a ser mais ativista, mais reacionário. Esse é só um dos exemplos, eu podia dar muitos exemplos aqui, né? Você vai tentar ser pacífico de toda forma, né? Vamos lhe ensinar isso em escola, em literatura, religião, né? A própria sociedade, a ética, a moral, mas talvez não funcione com você da forma leviana com que ressaltam, né, a tolerância e a paciência. Então há N exemplos. Por exemplo, se você é do raio o raio verde, que seria o quarto raio, se você pertence ao quarto raio, você se dará muito bem com a medicina, né? Daria um bom cirurgião. Não teria recusa ou aversão a lidar com o corpo, né? Com o sangue, vísceras, tudo mais. E esse raio está ligado ao coração, porque a medicina é a coisa mais empática que pode haver entre seres humanos, na sociedade humana. E ela tem tudo a ver com o coração, né? Ela entende o outro. O coração é o único que consegue entender o outro. Então esse raio da medicina, ou verde, está ligado a isso.
Inclusive por isso que a natureza ela sintetiza esse verde, né? E se tu pega, por exemplo, o amarelo, né? E o azul, vai dar o verde. Então, é como se tu pegasse o sexto raio, não, o sexto não, o quinto raio, que é amarelo, e juntasse com o terceiro raio. Daí que tu vai ver na menor a ligação do mental abstrato, causal. Por baixo, na haste da vela, você vai ver a ligação com o astral. Tá? Independente de qualquer astral. Não é classificado isso como inferior ou superior. Simplesmente astral está ligado por baixo, na menor A, com o abstrato, que sintetiza no meio o verde. O terceiro raio, que é o abstrato, é azul. O quinto raio, que é o astral, é o amarelo. Junta, dá os dois no coração, o verde. Se você juntar amarelo com o verde, na mistura de cores, vai gerar a cor verde. Então para você entender por que há conflitos internos em você, ao refletir sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os relacionamentos, você tem que primeiro saber qual é a sua cor. E saber a cor é saber qual é o raio. E isso não tem nada a ver, pessoal, com alma, tá? A alma é muito importante, ela tem seu papel, dá para se instruir muito animicamente. Como a gente aprende muita coisa aqui na fisicalidade. A gente aprende a tocar, que é algo desusado em outros planos. Vocês sabiam? Não existe toque em outros planos. Nem mesmo no etérico. Se tu pensa que tu tá tocando, tu tá plasmando um toque. Porque cada sentido está ligado a cada plano. O tato é o plano físico, a gustação é o plano etérico, a visão é o plano astral, que é plano de visão, principalmente. Emoção foi algo que a gente adicionou com a dada da mente, que ela se condensou mais e formou algo abaixo, desceu como chuva, um desdobramento da mente como uma mente sentível, né? Porque uma emoção é um pensamento que passa a ser sentido. Na mente, né, no plano da mente, está ligado ao ouvir, tanto é que quem ouve bem, ouve o outro, né, ouve a letra que lê, ouve um noticiário, ouve o que o outro diz, o que os seus próprios pensamentos diz, ouve a sua consciência, ouve a consciência do tudo, da natureza. O que ele tem? Ele tem uma boa mente, que já passa a já não ser racional. É como aquilo do eu inferior, compreendendo que todos os eus inferiores é ele mesmo lá fora, ele passa para a compreensão do eu superior, e o inferior e superior se confundem, se misturam e deixa de existir. Se torna uma coisa só. A mente é a mesma coisa. Quando ela ouve bem, ela ouve o outro, ela entende o outro. É a questão do respeito, né? Deveria ter um termo para ouvir novamente, porque respeito é de respectare. Olhe duas vezes que você vai respeitar, né? Porque você só respeita quando você vê de novo. Mas acima, no causal, nós vamos ver a ligação com a olfação, por isso que é dito como futuro. Mas não é que é futuro, é que está distribuído, tá nos animais, o cão, por exemplo. Né? É porque agora a gente não poderia, com esse corpo, sentir o real cheiro das coisas. Por exemplo, quando você sente o cheiro de escória, você já parece que está com a escória dentro de si. É como se você estivesse comendo escória. Né? Você sente o cheiro da decomposição cadavérica, é como se você estivesse devorando um cadáver, como se fosse um necrófago. Né? Então imagina se tu tivesse isso 100%. Né? E depois tem os outros dois sentidos, né? Que daí a intuição e depois a
permeabilidade, que seria a neutralidade. Tu tá em todas as coisas, todos os sentidos juntos, é a síntese. Mas para ti, né, entender teus sentidos, qual é o que tu tem melhor? E entendendo o sentido, tu vai entender que raio que tu veio. Por exemplo, eu provavelmente pertenço, né, ao quinto raio, seria o amarelo, né, que é o raio da pureza. Então, eu estou sempre tentando me purificar. Se eu levar para um lado negativo, eu vou criar remorso. Mas num sentido ascendido, eu posso ajudar as outras pessoas a se purgarem, se melhorarem, né? E como o quinto raio está ligado à visão, e eu sempre fui muito ligado a ver as coisas, né, em todos os aspectos, é o que eu faço de melhor, é o que mais está funcionando em mim, eu consigo descobrir, né, que eu pertenço ao quinto raio. E você pode fazer isso também, né, ver qual é o sentido. Você pode fazer isso no plano físico, isso é dar consciência para a matéria. Pega o sentido, vê qual é que você tem melhor, que mais opera, né? E que você possa fazer um trabalho formidável junto com a tônica desse sentido, e isso lhe realiza, e você vê que o trabalho que você tem condiz. Se não condiz, aí você tem que reavaliar. Para descobrir o raio, você observa o sentido. O sentido está ligado ao raio, está aí tudo enumerado, como, né, vocês repitam esse vídeo, esse áudio, ouçam. E você descobrirá seu raio, né? E descobrindo o raio, aí você vai começar a ter insights de qual é a sua missão. Aí você vai escolher bem a sua profissão, seus relacionamentos, seus graus de amizade e os caminhos a tomar em sua existência. Paz reverencial a todos.